Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste quadro, estarei trazendo cortes de lives que realizei pelo YouTube, com os assuntos mais pertinentes, mais informativos e que mais nos trazem uma elucidação, mais ampliam os nossos conhecimentos. Espero que gostem. Um grande abraço. Então, Emanuel, é uma constelação ou é um planeta? Então, o sistema de Sírius, na verdade, ele é um sistema binário, oficialmente. Ele é composto por Sirius A, Alfa, e Sirius B, Beta. Onde Sirius Alfa é uma estrela gigante, é um Sol, se não me engano, 20 vezes maior do que o nosso Sol aqui, nosso sistema solar. E o Sirius Beta, na verdade, ela é uma anã branca. E ela tem, inclusive, uma massa gigantesca, né? Porque o princípio da construção de uma anã branca, ela se assemelha à criação de um buraco negro. Então, ela não vira um buraco negro e virou uma anã branca, mas, obviamente, muito menor do que Sirius A, só que com uma massa enorme, né? O que permite, obviamente, que ela tenha um centro de gravidade, um poder gravitacional, né, dos planetas ao redor dela muito grande. Dessa forma, por exemplo, ao redor de Sirius Alpha, temos aí em torno de 400 planetas que orbitam, né? É muita coisa, né? Então a gente poderia até dizer que realmente é uma constelação, né? Sim. Mas acredito que no conceito, né, realmente sobre constelação, agora não me recordo exatamente quantas estrelas tem que ter para se dizer que é uma constelação, né? Okay. Mas o que eu posso trazer aqui é realmente um sistema binário. E ao redor, né, de Sírio Beta, dessa anã branca, é onde estaria o meu planeta, né? E lá, nesse planeta, aliás, os planetas que orbitam Sirius B, eles têm uma tendência a ser planetas mais associados com água. Alguns dos planetas, algumas pessoas que relatam serem de Sirius e que trazem lembranças de viverem embaixo da água, com casas embaixo da água, são planetas que orbitam Sirius Beta, né? Os famosos felinos, né, com o conselho felino, ancião, conhecido como o grandioso Shankar, né, que é o tigre branco, é de Sirius Alpha. Então, e o conselho de Sirius Beta, né, ele é um outro. Então, só para deixar bem claro, né, a raça siriana, ela é uma. É aqueles seres altos, azuis, sem pelos algum. A gente fala sempre assim, eu sou de Sírio, sou siriano, mas existem N planetas, né? E, realmente, nesse conceito de espacial, de localização, seriam todos sirianos, mas a raça siriana é somente uma. Assim como os felinos, eles são sirianos por localização, mas eles são da raça felina. Entende? Então, existe essa separação. Várias e a órbita que existe entre o Sirius Alpha e Sirius Beta, que elas orbitam entre elas, né? É de 50 anos esse tempo. E quem quiser ver Sirius Alpha, basta acompanhar no céu, ela é uma das estrelas mais brilhantes que tem, se eu não me engano, está a 4,86 anos-luz da Terra, acho que é a segunda mais, aliás, minto, é 8,56, eu acho que é isso, anos-luz, ela é a segunda mais perto, a estrela mais perto da Terra, né? A primeira eu não me recordo. Então, quem quiser acompanhar, pode ver onde é que está lá as famosas Três Marias. Você segue ela numa reta, e logo em seguida, a primeira estrela mais brilhante que tem na sequência é Sirius Alpha. Mas como vocês conceituam Deus? Perfeito. Porque então, aqui na Terra é complicado conceituar Deus, né? Cada um conceitua Deus do jeito que quer. Então, eu acredito que assim, a gente não consegue conceituar muito Deus, porque pensa o seguinte: por mais que nós sejamos seres divinos, parte de Deus, né? Nós tivemos um princípio, né? Que seja lá na expiração do universo, do éter cósmico,
nós temos um princípio. Uhum. Mas Deus, ou fonte criadora, como eu gosto de chamar, Uhum. ela não tem princípio. Ela é eterna, ela não tem princípio nem fim. Uhum. Pegando, por exemplo, uma teoria matemática, né, dos conjuntos, a gente começa a ver numa sequência que a gente tem, né, o infinito para menos e o infinito para mais, certo? Nós somos infinitos para mais, porque nós temos um princípio. Deus, né, ele não tem esse princípio nem fim, ele é eterno. Uhum. Portanto, por um princípio matemático, nós que temos um início, um princípio por natureza, não temos como conceituar, como compreender algo que é eterno. Matematicamente não cabe na teoria de conjuntos, entende? Eu não Sim. consigo colocar algo que é eterno dentro de algo que teve um princípio, por mais que ele seja infinito para frente, para o mais. Mas ele é finito, então eu não consigo. Mas, se eu for pensar de uma forma mais, digamos assim, lúdica, de uma forma mais holística, talvez até um pouco científica, eu traria isso, né, que a fonte criadora, ela é a consciência de amor que existe em cada centelha do éter cósmico, que é o primeiro elemento que surge, né, na criação do universo. Por que do amor? Porque o amor, ele não é um sentimento, ele é uma lei. É uma lei que está acima de tudo. Inclusive, até aquele ditado popular que se fala muito, né? Se não aprende pelo amor, não é pela dor. Eu não acredito. Por quê? Porque não é esses dois caminhos. Porque a dor, ela faz parte do amor. Porque o amor tá lá em cima, é uma lei. Eu não tenho como dividir o amor em nada ou comparar com outra coisa. Não existe uma coisa que seria contrária. Não tem como, porque tudo está sob a lei do amor, inclusive a dor. A dor é uma ferramenta, é um veículo de consciência para aqueles que estão disponíveis, que estão aptos, né, que são um terreno, uma terra fértil para aprender pela dor. É uma escolha, tudo é uma escolha. Então, para mim, Deus seria realmente essa consciência de amor, né, que conecta tudo, porque se a gente for pensar, né, nossa, por que a gente não consegue conceber, né? Nossa, por que vai ficar criando e descriando o universo, e inspira e expira? A gente não consegue conceber isso, né? Por quê? Porque isso é a lei do amor. É uma coisa que está muito além. E daí, se a gente for pegar realmente pelo princípio filosófico, né? Deus é infinito, Deus é amor e tal. Então, realmente, a gente não consegue explicar Deus, a gente não consegue explicar o infinito, porque nós somos finitos por princípio, e nós também não vamos conseguir explicar o amor. A gente pode colocar simplesmente tudo isso como algo máximo e que tudo deriva disso. Isso, então, para mim, seria o mais, digamos assim, assertivo, mais ajustado na minha concepção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, deixe o seu comentário com qualquer pergunta, compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com este conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para as próximas publicações. Um grande abraço e até mais.